Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos assistem agora através do Instagram, os que vão nos assistir depois no YouTube, quem vai assistir essa live depois nos diversos meios de comunicação, quem nos ouve nos nossos canais do Spotify e no Deezer. O CPMM está nas redes, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós começarmos a live de hoje, né, a temática, na verdade, nós vamos fazer a nossa oração. Hoje é um dia muito simbólico, há uma comoção nacional no Brasil em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de convocar todos vocês, os que se sentirem à vontade, para que nós possamos, há um pedido de efetividade, né, para que alguma coisa seja feita, para que as pessoas se mobilizem, e movimento é a palavra de ordem. Então vamos, neste momento, fazer essa oração para todos aqueles que estão desabrigados, para os que estão em desalento, os que estão numa situação muito difícil, não só no Rio Grande do Sul, no planeta como um todo, no universo como um todo, porque existem vários tipos de desabrigo. Desabrigo da alma, as dificuldades que todos nós enfrentamos quando passamos, né, por uma guerra, seja uma guerra civil ou qualquer outro tipo de dificuldade que venhamos a enfrentar. O preto velho que trabalha comigo sempre conta uma história, quando as pessoas falam da dificuldade que elas têm de entender o momento que elas vivem, ou estão passando por algum tipo de tristeza e estão se sentindo deslocadas. Ele conta que foi traficado de Angola para o Brasil para poder viver como um escravo. Ele era um homem liberto e foi escravizado no Brasil. E que sempre que as dores da escravidão batiam muito forte, ele olhava para o céu e para o sol e via que tudo aquilo que brilhava e reluzia aqui no Brasil eram as mesmas coisas de Angola. Então, independente do local em que você esteja, independente do momento que você enfrenta, tenha fé em Deus. Ele é a nossa melhor casa, é nosso melhor abrigo. Coloque todas as suas dores, todas as suas dificuldades no colo de Deus neste momento. E peça que Ele te embale e te conduza para a verdadeira moradia, que é o entendimento a respeito da vida. Que Deus abençoe todos os que necessitam de uma oração neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, nós estamos neste mês falando com vocês a respeito da temática da mediunidade, que é tão pertinente, tão importante, tão viva, né? A madrinha nos deixou aí a tarefa da liberdade, da escolha do tema, e aí nós tivemos o Issa participando conosco, foi algo muito importante. Ele trouxe a questão da perspectiva, trabalhando com a cartografia, que foi uma análise muito interessante, né, a respeito da crença, da religiosidade. Depois o Rafa trouxe a prática da sabedoria, como é importante ser sábio. E na última segunda-feira a Bessa falou conosco a respeito da sabedoria das emoções, como ter uma sabedoria emocional faz com que a gente ande aí pela vida com fardos mais leves, né? Ou com ombros mais fortes. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito da mediunidade e o autoconhecimento, porque o autoconhecimento nada mais é do que essa prática constante da sabedoria. E nós fugimos constantemente desse autoconhecimento. Ele parece um bicho de 7 cabeças. Nossa, por que eu tenho tanta dificuldade
nós temos tanta vontade de conhecer outras pessoas, de saber do outro, mas por que evitamos tanto nos conhecer? Porque é tão difícil saber de si mesmo, por que carece de tanto esforço, de tanto esmero, por que eu tenho que lutar tanto para poder me conhecer? Quando a gente pensa para poder falar com vocês, fala assim, nossa, a Dessa até brincou assim, eu não sei sobre o que eu vou falar, eu fico com muita dúvida, surgem várias situações, e aí o que acontece? Depois, no início pode surgir essa dificuldade, mas depois vão borbulhando tantas ideias, vão surgindo tantas coisas, porque a mediunidade ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte não só da nossa rotina, né, enquanto participante. Certo? Voltamos aí do probleminha técnico. E o que acontece? Por que é tão importante falar sobre autoconhecimento e por que eu me senti nessa vontade de vir falar sobre isso com vocês hoje? Primeiro, nós temos aqui no CPMM 3 pilares que nós utilizamos para poder pautar o entendimento das coisas e o trabalho mediúnico, que falamos com vocês sempre: a religião, a ciência e a filosofia. E cada um desses pilares trabalha com o autoconhecimento de uma forma. Só que apesar de parecer que eles estão independentes, eles convergem em muitas coisas. Por quê? A ciência trabalha com o conhecimento. Quando a gente imagina a ciência efervescendo ali no século XIX, né, mas sempre teve ciência. Mas quando, né, se tem os experimentos, a vontade de racionalizar tudo, ali no século XIX. E não por coincidência, o espiritismo acaba sendo decodificado também nessa época, né, pelo Allan Kardec, porque era necessário uma fé que raciocinasse, era necessário uma fé que pensasse, que trouxesse à tona, né, a verdade de fato, sem ficar utilizando de mito, sem ficar utilizando dessa ideia de um Deus vingativo, punitivo, que a igreja já tinha feito, a igreja católica e depois as pentecostais haviam feito uso, né, durante aí alguns séculos. Então a ciência, ela trabalha com o conhecimento, como a gente sabe. A filosofia, quando ela fala a respeito do autoconhecimento, ela tem expoentes muito importantes. Sócrates tem uma frase atribuída a ele que é: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, fazendo uma visita ao oráculo de Delfos, que depois, hoje é um local ainda na Grécia, que é o templo que foi construído em homenagem a Apolo. E há essa frase na entrada do templo. E quando Sócrates, né, foi ter esse contato com o oráculo de Delfos, o oráculo de Delfos era uma mulher. Essas mulheres que eram chamadas de oráculo eram as pitonisas, que seriam médiums, né, pessoas que tinham contato aí com a pátria espiritual e que faziam uso desse contato com a pátria espiritual para poder falar com as pessoas. E aí, ao se deparar com o oráculo de Delfos, a pitonisa diz a Sócrates: você é o homem mais sábio que existe. E aí ele diz, né, a grande máxima: só sei que nada sei. Que ao reconhecer a própria ignorância, ele estava ali preparado para se conhecer de verdade. Então esse conhece-te a ti mesmo, essa busca incessante pelo autoconhecimento, essa busca incessante para saber quem de fato nós somos. A época de Sócrates, nós estamos falando aí do século V antes de Cristo, já havia o desenvolvimento de várias fontes do saber, a matemática, a música, né, a geometria, inclusive com outros filósofos. Havia essa necessidade de explicar de onde o universo tinha surgido. Então você tem Tales explicando a vida através da água, a Heráclito falando sobre o fogo, Anaxímenes e Anaximandro falando que a vida veio do ar, que são os chamados filósofos da natureza, o que o Evangelho associa aos orixás. O Evangelho não, algumas obras, né, de Umbanda associa aos orixás, mas que o Evangelho, segundo o Espiritismo, também traz.
E Sócrates, ele batia muito de frente com algumas pessoas que cobravam para ensinar. E essas pessoas que cobravam para ensinar eram chamadas de sofistas. E eles acreditavam que estavam ensinando as pessoas de fato a conhecer sobre si mesmas, a saber a respeito do universo, a saber sobre as coisas. Mas na verdade, o que os sofistas faziam, além de cobrar para ensinar, era uma grande decoreba. Era passar para a pessoa, ó, se você for questionado sobre isso, se te perguntarem, você responde isso. A pessoa não tinha uma reflexão de fato, ela não raciocinava sobre qual transformação aquilo trazia para ela. Porque Sócrates é um divisor de águas dentro da filosofia, porque ele dá à luz a novas ideias, né? E a mãe de Sócrates era parteira, e ele dizia que da mesma forma como a mãe trazia pessoas à vida, ele queria trazer ideias à vida. Então ele estimulava que as pessoas, reconhecendo a própria ignorância, que elas buscassem de fato se conhecer. Então, ele, dentro desse pilar da filosofia que nós trabalhamos aqui, um desses pontos que se levanta o autoconhecimento é esse conhece-te a ti mesmo. Pergunte a você o que você gosta, pergunte a você o que você não gosta. Se você não gosta, por quê? O que aquele tipo de situação traz para você? Qual é a reflexão que te provoca? Um outro filósofo que trabalha com essa questão do autoconhecimento, que tem uma frase muito famosa, Nietzsche. Nietzsche diz o seguinte: torna-te quem tu és. E aí, quando eu cito Nietzsche aqui, eu quero voltar um pouco no que a Dessa falou a semana passada. Que quando nós estamos vivendo uma experiência emocional ou um problema, né, ou uma questão pela qual nós estamos passando, e aquilo parece ser um padrão de repetição, como a espiritualidade sempre nos alerta, e a madrinha também. Por que eu estou passando por isso? Não. O que eu tenho que aprender com isso? A situação está retornando para você. Então Nietzsche fala, torna-te quem tu és. O que ele está querendo dizer com isso? Né? O que ele queria dizer com essa frase? Você tem um emaranhado de emoções, você tem um emaranhado de experiências. Você sabe o que não funciona. Isso que não funcionou faz parte de quem você é. Então é preciso que você pegue todas essas coisas que te constituíram nessa pessoa que você é e procure experiências novas. Faça diferente. Einstein disse isso de um jeito diferente, né? Bobo é aquele que faz sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Isso é a sabedoria emocional. Eu já lidei com tantas situações difíceis, eu já lidei com tantas situações ruins, eu sei o que não funciona. Então é preciso que agora eu enfrente as coisas com uma outra perspectiva. Então é aquilo que foi citado. Se antes eu demorava 2 anos para superar, agora eu vou demorar 2 meses. De 2 meses eu passo para 2 semanas. De 2 semanas para 2 dias, e depois aquilo nem vai me incomodar mais. Por quê? Porque eu vou sentir que essa situação eu fui preparada, eu fui moldada. Tudo aquilo que eu vivi tornou-me de fato essa pessoa que eu sou. Então a filosofia, ela suscita que a gente se conheça. E ela pede inclusive que isso não seja evitado, que eu de fato me encare como eu realmente sou e procure, através das minhas experiências, ressignificar a minha existência. E a religião? Como é que a religião trabalha? Jesus, sendo o melhor de todos os professores, em diversas vezes ele foi questionado. E Jesus trouxe várias experiências, as parábolas, os ensinamentos, as conversas dele com as pessoas. E um dos pontos mais significativos em que Jesus fala a respeito do autoconhecimento é quando ele diz que é necessário que eu renasça, é preciso nascer de novo. Então, quando nós pensamos nessa reforma íntima, eu preciso nascer de novo, eu preciso viver coisas novas, eu preciso ser uma nova pessoa, ou como a espiritualidade traz, deixe o homem velho, seja novo, né, viva situações distintas. Jesus foi questionado muitas das vezes, e uma das vezes, né, que o Evangelho traz para nós essa passagem, ele é questionado por um homem chamado Nicodemos,
que diz que era inclusive um homem que era considerado sábio, que conversava com as pessoas, né, que as alertava a respeito das coisas do Espírito. Ele diz o seguinte: mestre, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo do que o senhor fala, o senhor é um homem de Deus. Mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? E aí é quando Jesus, né, utiliza da passagem, inclusive para poder alertar a respeito da questão da reencarnação, quando ele utiliza o exemplo, né, de que João Batista era reencarnação, João Batista era a reencarnação de Elias, do profeta Elias. E aí Jesus utiliza da sua sabedoria para falar que nós vamos passar por coisas difíceis, nós vamos passar por experiências que vão nos moldar, mas que é preciso que a gente esteja apto a nascer de novo. Quando nós pensamos nessa reforma, como nós pensamos em nascer de novo, e aqui eu não cito só a questão da reencarnação, porque é possível nascer de novo várias vezes no momento que nós vivemos. Fala, nossa, mas como que eu vou nascer de novo tendo essa vida agora? Quando você começa a ter atitudes diferentes das que você tinha antes. Quando você presta atenção nas experiências que você está sentindo, quando você presta atenção nas coisas que você está vivendo, quando você presta atenção na quantidade de experiências que te moldaram até aqui e você percebe essa necessidade da reforma. Quando a gente pensa em mudança, quando a gente pensa em mudança no corpo, por exemplo, mudar o corpo não é fácil. Eu fui ao médico e ele disse que eu preciso fazer uma reforma nos meus hábitos. Eu vou ter que fazer uma reeducação alimentar, eu vou ter que começar a praticar uma atividade física, eu vou ter que mudar a quantidade de água que eu bebo, então eu faço uma mudança nos meus hábitos. Não é fácil. Se eu tenho o hábito de comer num horário errado, se eu tenho o hábito de não beber água, ou se eu como uma infinidade de porcaria, eu vou sentir uma dificuldade muito grande. Às vezes eu resolvo passar por um procedimento estético. Vou fazer uma reforma na minha aparência, fazendo uso do que a medicina traz. Então eu vou operar o meu corpo, vou mudar. O processo operatório e o pós-operatório eu nunca fiz, mas pelo pouco que conheço, acredito que seja muito difícil e doloroso. Mas em todo tipo de mudança a qual eu me proponho, eu vou enfrentar dificuldades. Então, por que o autoconhecimento exige tanto de nós em questão de mudança? Imagine o seguinte, o autoconhecimento junto com a mediunidade. Nós sabemos que mediunidade é o meio de comunicação. Eu estou aqui no meio, entre o mundo terreno e a pátria espiritual, essa linha tênue que existe aqui, essa condição que permite a comunicação do mundo terreno com a pátria espiritual. Se eu estou usando um meio de comunicação, imaginem uma televisão. Você está assistindo ao jornal e tem uma quantidade de ruídos absurdos ali em volta. Seu vizinho está fazendo uma obra, alguém está com uma furadeira do outro lado da parede, tem uma criança batucando alguma coisa perto de você e você está tentando assistir aquela notícia porque ela é muito importante para que você se mantenha bem informado. É a mesma coisa do médium que não se propõe ao autoconhecimento. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos enquanto médiuns, acho que é uma que suscita todo mundo que está começando a desenvolver mediunidade. Como é que eu sei o que é meu e como é que eu sei o que é do guia? Isso é a ausência de autoconhecimento, porque existe tanto ruído dentro da minha cabeça ou ao redor de mim, e eu me conheço tão pouco, que qualquer tipo de informação então que for passada, eu vou entender que é algo que eu tenho que levar adiante. O autoconhecimento pressupõe critério. O médium que se conhece, ou que vai permitindo, cada vez mais se conhecer, o que acontece? Ele vai deixando de lado o ego, ele vai deixando de lado a vaidade, ele vai deixando de lado o orgulho, porque ele não quer público. Ele não quer ninguém batendo palmas para ele, falando, nossa,
como o guia da Suzana, ou do Rafael, ou da Lidiane, como aquele guia é incrível. Nossa, como ele faz coisas fantásticas. A gente deixa de lado essa vontade de conhecer o extraordinário para poder viver o ordinário, para poder viver o simples. Existem igrejas, existem centros, existem locais que às vezes estão repletos de pessoas, e as pessoas estão ali não em busca de um entendimento, não em busca dessa ligação de fato com Deus, que é o que a religião pressupõe, né, que é o que a gente necessita. Mas as pessoas estão ali simplesmente para testar, para ver um fenômeno, porque elas têm essa necessidade de ver um fenômeno. O médium que está disposto ao autoconhecimento, ele começa a abdicar do milindre. Por quê? Porque se a atenção dele for chamada, ele vai revisar o seu comportamento. E o bom médium é aquele que é dado à autocrítica, é aquele que escuta o que o dirigente está trazendo, o que a casa para a qual ele serve, onde ele está desenvolvendo o seu trabalho, qual é o objetivo daquela casa. Talvez o médium tenha como objetivo atender, nossa, eu quero atender 300 pessoas para mostrar a efetividade. E talvez a casa esteja preparada para atender 5 pessoas naquele dia, mas que o trabalho seja feito com qualidade, com respeito, com honestidade e com valores morais acima de tudo. Rafa, você queria falar? A questão do autoconhecimento, existe um lado do autoconhecimento que é você saber suas próprias características, sejam elas de qualidades ou defeitos, né? Seja ou força e fraqueza, enfim, do jeito que a gente quiser enxergar. E conhecer essas características, a gente precisa aceitar que elas existem e precisa desenvolver elas de alguma forma. E a gente conhecendo, por exemplo, se eu tenho uma característica de ser explosivo, então eu já aceitei, estou desenvolvendo ela, automaticamente quando eu me deparar com uma situação dessa, de que eu ver que eu vou explodir, eu já vou ter uma oportunidade, né, de ter uma atitude diferente perante aquela minha dificuldade. Você está falando aí, se eu tenho uma característica que eu sou vaidoso, então se eu sou vaidoso, eu sei que eu sou vaidoso. Isso, ser vaidoso não é qualidade nem defeito, é uma característica. Então se eu sei que eu sou vaidoso, então quando eu começo a me deparar com algo, porque quando a gente sabe e aceita, essas coisas começam, quando elas chegam próximas, você já sabe que elas vão te atingir de alguma forma. Então a gente tem a oportunidade de ter uma atitude diferente perante aquela situação. E a gente pode partir também para o conhecimento de forma física, não só aquele interno abstrato, mas de forma física. Eu sei que eu tenho a capacidade de força de subir 50 degraus. Sim. De uma escada, por exemplo. Se eu vejo que a escada, então eu sei que eu chego até ali. Se eu vejo que a escada tem 100 degraus, eu sei que eu vou chegar até os 50. Entendeu? Isso é físico. A minha força, ela só me deixa chegar até os 50. Eu posso forçar um pouquinho mais para poder chegar a 60, a 70, sim, mas eu conheço e eu sei que fisicamente eu só chego até os 50. Bom, então eu vou até ali. Dali em diante é um desenvolvimento que eu posso adquirir ou não. Isso também da questão moral, da questão da inteligência, de várias coisas que fazem parte do auto, que eu entendo do autoconhecer-se, né? É interessante acrescentar que é por isso que a gente tem que entender a infância. Quando a criança nasce, ela tem que viver seus primeiros experimentos, né? Que é a descoberta da sua potencialidade e da sua capacidade. Dentro da educação, o grande erro que se comete é quando os pais resolvem tudo para a criança. Isso impede ela, na fase adulta, de se conhecer, porque ele não sabe limitar ou delimitar toda a capacidade que ele possui. Então ele vai, às vezes, demorar anos para poder entender. E a natureza já dá esse recado. A criança, ela nasce totalmente dependente, né? Mas quando ela abre os olhos, quando ela já afirma o corpinho dela, ela já começa a investigar a vida.
ela já começa a olhar para as pessoas, já começa a sentir as pessoas, ela já começa a conviver com a energia. Quando ela começa a engatear, é um esforço próprio dela, ela cai, ela senta, até que ela começa a andar, ela vai enfiar o dedo na tomada, porque é a descoberta dela e das limitações que ela possui, né? Então, o que a gente percebe é que hoje a educação, ela resolve tudo para a criança, ela não permite que a criança se conheça. Então ela vai viver frustrações, ela vai viver ganhos, ela vai viver perdas, ela teria que viver. E com isso, e é estimulado que faça isso, a gente vê hoje na psicologia, fala, não pode falar assim para criança, não pode fazer isso para criança, porque é uma sociedade que é fácil de ser conduzida. Alguém chega e fala, né, que tem uma condição verbal e uma condição de atrair atenção para si, a pessoa tem aquele potencial. Então, o que acontece? A sociedade que não raciocina, né? Então, eu não tenho que pensar. Então, a gente estava conversando essa questão lá do Sul, né? Todo mundo, por que isso, por que aquilo outro? Todo mundo só fala. Falar é muito fácil. Criticar um, criticar o outro, acusar o outro, isso é muito fácil. O que eu de fato faço para melhorar essa sociedade? O que de fato eu contribuo para isso? Fica só na fala, nos meus pensamentos, às vezes, nos meus pensamentos, que isso é uma coisa do jovem, né? Meu pensamento de rebeldia. Mas efetivamente, o que eu estou fazendo? Dentro daquilo que eu critico tanto, eu não faço nada. Eu só critico porque é mais fácil. Porque fazer algo às vezes eu vou ter que abrir mão de um passeio, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou ter que abrir mão às vezes de um dinheiro que eu queria gastar por alguma coisa. A gente só fala e não faz. Nós vemos hoje uma sociedade que todo mundo é médium, que todos os médiums falam, mas na hora que precisa fazer, que precisa realmente seguir toda uma base, porque para ele funcionar do jeito que deveria, sim, né? Enquanto pessoa médium pessoa, entendeu? Então ele vai responsabilizar todo mundo, assim como a gente faz em sociedade, né? A gente responsabiliza uns aos outros o tempo inteiro, mas não fazemos nada. Mediunidade é a mesma coisa. Eu responsabilizo todo mundo, eu dou ideias, mas eu não me prontifico a fazer as ideias que eu estou dando. Eu acho que os outros é que têm que fazer. E quando a pessoa não faz, eu acho um absurdo. Né? Um absurdo a pessoa não fazer. Quando é para doar alguma coisa sua, levantar uma cadeira, eu não vou fazer porque todo mundo fica lá sentado folgado, então eu também não vou fazer. Essas pequenas coisas definem todo um processo mediúnico, todo um processo pessoal. Né? Porque se doar para os outros é para poucos. E quanto mais a gente está... Engraçado que a gente tem criado seres, né, crianças e adolescentes, e principalmente a gente tem desenvolvido, tem visto muitos médiums e pessoas narcisistas, muito narcisistas com isso. Porque a gente, o narcisismo, tem uma vertente da psicanálise que diz que o narcisismo, ele não está só ligado à admiração gigantesca por si mesmo, não, está extremamente ligado à insegurança. Sim. Então, a Madrinha está dizendo aqui, o narciso precisa da validação externa. A gente não deixa a criança fazer, a gente vai fazendo por isso. Então a gente está criando pessoas inseguras, médios inseguros. E esse fato de não fazer o que precisa ser feito é porque uma das respostas, né, é que a gente sempre espera uma validação, a gente sempre espera que alguém venha pedir. Olha o nível de narcisismo. Porque, cara, eu tenho uma ideia, ou alguém tem uma ideia, mas alguém tem que me pedir para fazer porque eu me sinto importante. O fato a minha importância é tão grande que eu não vou fazer porque outra pessoa não fez. Você tem dúvida se isso é narcisismo ou se é... Eu entendi o que você falou, mas não seria um egoísmo. Não seria nem ser só o narcisismo é extremamente egoísta. Tem como. A minha prima primeiro. Primeiro, uma pessoa você com a mão. Às vezes eu fico observando o comportamento das pessoas, né? Quando vem conversar comigo, elas falam uma série de situações emocionais que elas carregam, mas é engraçado que o mundo está tão blindado,
né, que ela só consegue raciocinar sobre ela não consegue raciocinar sobre o sentimento, ela tem que ficar, porque eu tenho que fazer do jeito que eu acho, porque tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito, meu jeito, meu jeito. Abrir, né, vamos tentar entender o que leva, o que significa que você tem que concordar, significa que você tem que raciocinar sobre, é isso que eu estou dizendo. Você precisa parar e pensar sobre, tirar o sentimento lá, ser lógico, né? Então, quando você vai firmar uma vela para Xangô, você tem que tomar muito cuidado. Você vai falar assim, Xangô, eu quero que você faça justiça. Xangô vai olhar para você e falar assim, ok, mas a justiça minha vai para os dois lados. Exatamente. Se você vai estar pedindo justiça, eu também vou ser justo com você. Então, cuidado, porque você está pedindo às vezes, eu quero uma coisa que seja justa na minha vida. Xangô vai te mostrar o que você está fazendo de injusto e como você está pedindo justiça para ele, para a sua vida. Exatamente. Entendeu? Gente, quando a Maria citou essa questão de abrir mão, nós vivemos, até nós estávamos mencionando isso agora há pouco, a respeito de como a gente lida com a questão da frustração e do tédio. Até mesmo estava contando para a madrinha e para a Jéssica que os livros didáticos na França, agora, eles têm um capítulo dedicado a ensinar para as crianças a lidar com o tédio e com a frustração. E tem uma outra parte que é dedicada aos pais, porque o que acontece? A sociedade, nós contemporâneos, nós temos essa ideia de produção, né, que é uma coisa que a gente traz desde a Revolução Industrial, mas que foi ficando cada vez mais pesada. A criança, a Belinha, por exemplo, tem 1 aninho. Aí ela tem que fazer música, ela tem que fazer natação, ela tem que fazer luta, daqui a alguns meses ela tem que começar a fazer outro idioma, e aí ela tem uma cadeia de atividades, ela tem que ser muito produtiva. E aí quando essas atividades cessam, quando ela começa a ter contato com os pais estão cansados da semana de trabalho, da rotina, de tudo, ela começa a cobrar, mas e agora? O que eu vou fazer agora? E aí ela perde a noção de processo, ela perde a noção de contemplação da vida. Nós estamos tendo pôres do sol fantásticos agora no outono aqui em Uberlândia. Quantos têm observado o pôr do sol? Quantos têm contemplado? Mas a vida é muito corrida, a vida é muito difícil. Mas é a vida, gente. É a vida que está todos os dias para poder ser experienciada, para poder ser vivida, para que a gente possa notar, para que a gente possa lidar com a sensação de frustração, ou para que a gente possa lidar com o básico do cotidiano, arrumar a nossa casa, fazer uma boa comida, assistir a um filme, ouvir uma boa música. E aí independe do que você gosta de comer, do que você gosta de ouvir, da forma como você gosta de cuidar da sua casa. Mas é preciso que a gente comece a ter noção de que isso também é autoconhecimento. Isso é saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu preciso, o que eu não preciso, onde eu tenho as minhas limitações, onde acende ali a minha lâmpadazinha que fala, opa, aqui é um ponto de atenção. E se é um ponto de atenção, como é que eu vou fazer para lidar com esse ponto de atenção? Como é que eu vou fazer se é uma situação que me causa um sabor muito grande? Por que me causa? Por que eu tenho tanta dificuldade em lidar com determinados tipos de assunto? Porque isso se torna recorrente. E aí o que acontece? Nós, enquanto médiums, a gente precisa... nós precisamos... O Zé Baiano fala uma coisa que é muito pertinente, como tudo aquilo que ele fala, mas ele diz o seguinte, quando eu tenho certeza de uma coisa, eu firmo o pé e nada me tira dali. Mas quando me gera dúvida, eu rodo no meu toco. Que quer dizer que ele reflete. E olha que ele é um espírito extremamente sábio. Então, quando alguma coisa está vindo para nós e está causando desconforto, porque lê do engano pensar que os nossos guias, que as entidades não têm dúvidas, ou que elas não passam por dificuldades, ou que elas não passam por levantamentos, questões, da mesma forma que a gente, eles passam sim. Porque eles se proporam ao trabalho e eles se proporam a essa reforma íntima do mesmo jeito que cada um de nós. Então ele fala, tem hora que eu vou rodar no meu toco, eu vou girar, eu vou pensar, eu preciso tentar entender porque não bateu legal para mim.
mas depois ele vai chegar com aquela situação ali. Então, autoconhecimento não quer dizer que eu vou chegar, até essa questão que foi mencionada, essa sociedade, eu que vivenciei a educação, e é muito curioso, porque quando você chega com uma questão para uma criança, quando você traz uma atividade, alguma coisa, a primeira pergunta que ela tem, que é o que a minha geração também tinha, é o que eu vou aprender com isso? O que isso vai impactar na minha vida? E depois a outra é, eu posso pegar o celular? Por quê? Se eu tiro uma foto da atividade ou se eu pesquiso a resposta, o celular traz pronto. Então, é uma ferramenta incrível que nos auxilia numa variedade de coisas, mas que tem que ser bem utilizada. Assim como outras tantas ferramentas que a gente tem e que também precisam ser bem utilizadas. Só para finalizar a minha fala de hoje, eu costumo dizer que é preciso que eu silencie a minha mente para que eu consiga ouvir a voz da minha alma. O silêncio é extremamente importante. A senhora pode repetir, por gentileza, em voz alta, aqui para que todos ouçam? Para a gente fazer um post depois. É preciso que eu silencie a minha mente para que eu consiga ouvir a voz da minha alma. Por isso eu preciso do silêncio. É até difícil falar depois disso, Não né? sei o que você vai falar. Não, eu né, tava cheio de palavras eu vou aqui. voltar, eu vou voltar no outro assunto. Refletir. Deixa aí também, ó. Refletir. Isso aqui é só ficar na reflexão mesmo. Eu tava, só voltando no negócio da educação que você estava falando, eu e isso a gente conversa muito sobre a universidade, né? Algumas das frustrações que a gente tem com a faculdade de engenharia, por exemplo. E aí, uma coisa que a gente conversa muito é sobre, não é sobre o que a gente aprendeu de conteúdo técnico na faculdade, mas sobre como ela ensinou a gente a pensar o mundo, pensar as coisas no mundo. E quando você coloca essa questão do celular, por exemplo, e conectando com o que você falou de uma sociedade mais produtivista, fica muito num lugar de eu preciso ter notas altas, eu preciso acertar, mas não do processo de aprendizado, não do processo de desenvolvimento de um raciocínio crítico. E aí, eu acho que dá para trazer isso um pouco aqui para dentro também, quando eu penso, quando eu caio no risco de pensar a mediunidade como um lugar que eu preciso chegar, seja para participar de um trabalho, seja para que meu guia possa fazer um certo tipo de atendimento, ou para que eu possa ser chamado para um certo tipo de trabalho, quando na verdade aquilo não é o objetivo final, aquilo é o processo de outra pessoa, que é necessário para o desenvolvimento daquela pessoa, e que eu tenho o meu processo aqui também. Então, qual é o meu processo? Eu estou olhando para o processo ou estou olhando para uma reta de chegada que eu coloquei? Eu quero usar de todos os atalhos que eu posso, ou todas as ferramentas que eu posso para chegar lá, independente do processo. Não sei se estou viajando muito. Não, mas faz muito Você sentido. fez o lugar do Guto, você tá aí no lugar dele. Baixou, né? Não, mas tá ótimo. É a mesma filosofia. A educação básica é muito mais importante do que a universidade, mas a sociedade não está preparada para essa conversa, né? Porque o que acontece? A universidade, ela ainda está fechada nos muros da academia, ela não está preparada para a vida comum, para a vida popular. O erudito não está pronto para o popular, nem um pouco. Apesar A do gente popular consegue- ir lá e muitas vezes Apesar do aqui. popular ir até Ele tá lá, aqui, porque assim, vou eu estou fazer. muito confortável dentro do Copacabana Palace, mas o show é gratuito para todo mundo lá na porta, me incomoda muito que o pobre vá lá na porta. Isso aí é o engodo de uma falsa oportunidade que é dada, ou seja, Exatamente. né? Então vocês têm que continuar comendo na minha mão, porque supostamente eu estou oferecendo alguns grãos para que vocês comam. Exatamente. É muito triste isso. Entendeu? Então, o que isso traz para nós? Pelo menos o que traz para que eu vejo, que eu sinto com relação à mediunidade. A mediunidade é a educação básica da vida. É aprender as primeiras letrinhas, é aprender as cores, porque quando eu estava falando a respeito da reforma, às vezes é muito difícil encarar o seu corpo físico no espelho, principalmente se você não gosta de alguma coisa. Ai, não gosto do meu peito, não gosto da minha bunda, não gosto da minha barriga, não curto meu cabelo, meu nariz não tá legal. Mas quando você se desnuda a alma e olhar isso nesse espelho da vida,
Às vezes é muito difícil, porque você se depara todos os dias com o mesmo defeito. E autoconhecimento é olhar para esse defeito, como o Rafa falou, ou essa qualidade, e lidar com ele. Porque reconhecer é um passo importante. Mas o que fazer com isso de agora para frente? Eu acho que é isso que é o básico que a espiritualidade faz com a gente todos os dias. Ok, eu sou orgulhosa, reconheci e agora? Vou só continuar falando que eu reconheci? Eu não vou lidar com meu orgulho, não vou lidar com meu egoísmo, ou com minha vaidade, ou com todas as outras, até mesmo com as coisas boas que a gente tem. Como o Rafa falou, eu sou um cara, qual que você falou? Do criativo, não, você usou outro. Criativo, não? Explosivo, né? Explosivo, ou até coisas boas. Tem gente que não sabe dividir as coisas boas que tem. Como ele falou, o exemplo da criatividade. Eu tenho uma ideia fantástica para o centro, mas eu não vou utilizar dessa ideia porque ninguém me pediu. Entendeu? De fato, talvez seja uma coisa transformadora para a nossa realidade, mas como ninguém me pediu, eu já ouvi isso aqui muitas vezes. Eu não quis não, porque ninguém falou nada, a madrinha não falou nada para mim. Aí eu deixei. Aí eu vi alguém firmar uma vela num lugar que não podia. Mas eu não sabia, ninguém me falou nada. Então assim, a minha linha de raciocínio permite que eu observe que aquilo ali não está legal. Mas eu não consigo sair daquele lugar onde eu estou, que às vezes é o que eu acho que a universidade faz, a Torre de Marfim. Eu não vou sair de lá de dentro do muro da academia para ir dentro de uma escola, do município, do estado. E eu nem estou falando de bairro periférico, porque isso fere o que eu entendo como a minha realidade, que é a questão do engodo, como a senhora falou. Então, assim, por que eu vou comentar com a madrinha? Vai que ela chama a minha atenção, vai que aquilo ali pode ser feito? Então, assim, talvez é uma coisa boa que eu tenho, mas meu orgulho me impede de partilhar. E esse é o reflexo da vida. Isso é o reflexo Faz da aqui, vida. Faz fora, faz no trabalho, faz em casa. Faz em todo lugar. Faz, nossa, eu vou para a rede social e eu vou falar, gente, ajude o povo do Rio Grande do Sul, porque as chuvas estão acontecendo. Aquelas chuvas são parte de um fenômeno chamado aquecimento global. E aí eu tô jogando lixo na rua, tô lá gravando um story, bebendo um refrigerante e joguei a latinha no chão. Não, estou gravando os cachorros morrendo afogados, as Uhum. pessoas nadando, estou gravando e falando, olha que absurdo. Porque eu preciso postar em uma rede social para poder ter likes e não para poder modificar alguma coisa. É muito importante, então isso é autoconhecimento. Vamos revisar as nossas condutas, porque certamente é o que a sociedade somos nós, gente, não se esqueçam disso. Agradecendo a Deus pela oportunidade da reflexão, mas acima de tudo, da mudança. A palavra de ordem, como trouxe nosso pai cangaceiro, é movimento. Vamos nos movimentar em busca de um mundo cada vez melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, amado Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigada. Quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. A gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então remediado está. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar.
Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar.